Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para poder meditar a palavra de Deus. Chegamos então ao nosso último domingo do ano litúrgico. Nesse dia 26 de novembro de 2017, celebramos em comunhão com toda a igreja a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E as leituras propostas para essa solenidade são as seguintes. Primeira leitura, profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos de 11 a 12, depois de 15 a 17. Nosso salmo responsorial, Salmo 22. E a segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 26, depois versículo 28. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, recebi em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes, eu estava nu e me vestistes, doente e cuidaste de mim, na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, com sede e não me deste de beber. Eu era forasteiro e não me recebeste em casa, nu e não me vestistes, doente e na prisão e não foste visitar-me. E estes responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mais pequenos, foi a mim que deixaste fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então ao último dia do nosso ano litúrgico. Esse ano muito rico para nós, que deixamos então nos conduzir pelo evangelista São Mateus, que nos ensinou e nos ajudou a poder compreender Jesus como o novo Moisés, que veio nos trazer então um novo caminho para a vida, trilhado aí pelas bem-aventuranças. É através dela que nós então colocamos em prática as leis de Deus, deixando-nos conduzir segundo a vontade do Senhor. E com certeza foram os mais diversos momentos em que nós podemos então vivenciar, começando com o Natal, o tempo do batismo, depois a Quaresma, o nosso tríduo pascal. E assim então podemos chegar à ressurreição, ao domingo de Páscoa. E ali então, conduzidos ainda pelo Evangelho de São Mateus, podemos então beber desse grande manancial que é, de fato, a Palavra de Deus. Também as solenidades dos santos, da Santa Mãe de Deus, nos ajudaram a poder vivenciar bem as nossas liturgias. E hoje nós somos convidados então a coroar todo esse nosso ano litúrgico com Cristo, Rei da nossa vida e também Rei do Universo. Mas para que isso aconteça e se concretize em nossas vidas, é preciso compreender, ou entender, melhor dizendo, que tipo de Rei é Jesus.
Se nós então pegarmos os moldes desse mundo, nós vamos então entender Jesus como um rei que, nos moldes desse mundo, que oprime, que então está preocupado no poder. E não é esse tipo de realeza que Jesus veio nos ensinar e que a liturgia de hoje quer nos ajudar a compreender. Por quê? O reino de Jesus é um reino de serviço. Para começar, então, o trono de Jesus é diferente dos tronos dos poderosos, porque o trono dele é a cruz, onde ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. E o seu reino está traduzido no serviço, no amor aos irmãos, esse reino que ele veio instaurar no meio de nós, e que as leituras de hoje querem nos ajudar, então, a compreender que Jesus, então, iniciou o reino, mas que nós, enquanto discípulos, pelo nosso batismo, somos convidados, então, a edificar esse reino no meio de nós, até a consumação dos tempos, na vinda gloriosa do Senhor. E aí nós podemos, então, entrar nas leituras de hoje. E a primeira leitura, de maneira especial, extraída do profeta Ezequiel, nós temos, então, Deus que diz para o seu povo, para cada um de nós: eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. E é interessante aqui nós destacarmos o seguinte, que aqueles que eram chamados a cuidar das ovelhas do Senhor eram sacerdotes, autoridades religiosas da época de Jesus. Mas que isso não acontecia. Ao invés de percorrer esse caminho, eles exploravam, extorquiam, porque estavam preocupados com o quê? Com o seu bem-estar. E, cada vez mais, afastavam as pessoas de Deus. E ali foram criando leis que cada vez mais alinham e marginalizavam as pessoas. E diante de tudo isso, Deus então, ele através do profeta diz: eu vou cuidar das minhas ovelhas. E aí é interessante, nós percebemos que Ezequiel vive num momento conturbado, onde então, uma primeira leva, ou seja, os poderosos, as autoridades da cidade foram levadas cativas para a Babilônia. E ali então ficaram, a segunda parte das pessoas ficaram ali em Jerusalém. Só que muitos então pensavam que esse exílio ia demorar pouco, que logo eles iam voltar. E o profeta então é aquele que é chamado a ser verdadeiro a o mandato do Senhor. Ele vai dizer para o povo: olha, se vocês pensam que isso vai demorar pouco, se enganam, vai demorar muito. Se vocês não se converterem e não mudarem as suas atitudes, vocês também serão deportados. E o povo não deu ouvidos e foi também levado, exilado para a Babilônia. E o que aconteceu então? Agora, longe do templo, longe dos sacerdotes, dos sacrifícios, eles se sentem abandonados por Deus. Agora vão dizer: Deus se esqueceu de nós. Só que o profeta, ele que é a voz de Deus, vai dizer para o seu povo: pois bem, eu vou cuidar das minhas ovelhas. E aí então, nós temos essa primeira leitura de hoje, onde Deus vem cuidar de cada uma das suas ovelhas, conduzi-las sempre em verdes prados, como o Salmo responsorial de hoje nos convida a rezar. Mas Ele vai cuidar daquela que estiver ferida, abatida, vai trazer no seu colo aquelas que não conseguirem caminhar. E Jesus diz isso para nós hoje também, meus queridos amados irmãos, porque Ele é o bom pastor, que veio então cuidar de cada um de nós, suas ovelhas, para que nós possamos também, nós que atravessamos as escravidões, as dificuldades dessa vida, possamos então deixar-nos conduzir por Deus, porque é Ele que quer então zelar de cada uma de nós, suas ovelhas amadas, para que assim nós possamos então experimentar as maravilhas de Deus agindo na nossa vida. E a primeira leitura finaliza dizendo: quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor, hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Então Deus vai fazer a justiça. Por pior que seja a situação que nós estivemos vivendo, de injustiça, de descaso, Deus nos fará justiça. E a justiça de Deus não falha. Pode até tardar aos nossos olhos, mas ela não falha jamais. E assim poderemos então, conduzidos pelo Senhor, poderemos então rezar com o salmista de hoje: o Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma. E de fato, quando nós então deixamos que o Senhor conduza a nossa vida, não nos falta nada.
Pelos prados e campinas verdejantes, Ele nos leva a descansar. Pelas águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. E prepara um banquete para nós, esse belíssimo salmo, que nós somos convidados então a desfrutar e, principalmente, nos colocar como ovelhas amadas desse nosso Deus, que olha por cada um de nós, seus amados filhos. E assim então podemos chegar a essa segunda leitura de hoje, onde Paulo escreve à comunidade de Coríntios, falando justamente acerca da ressurreição. Paulo vai dizer: na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, ou seja, Ele é o primogênito, o primeiro a experimentar a ressurreição. E todos nós, ovelhas do Senhor, que também pelo batismo percorremos esse mesmo caminho do Senhor, também iremos ressuscitar com Ele. É isso que Paulo então diz. Se em Adão todos morrem, em Cristo todos ressuscitam. Então a nossa vida, de fato, ela culmina na vida em Deus. Então não podemos estar preocupados com as coisas desse mundo. É preciso, de fato, deixar que o Senhor, conduzindo a nossa vida, nos ajude a poder então chegar a essa meta final, que é o céu para cada um de nós. E Paulo fala isso por quê? Porque a comunidade de Coríntios está deixando então se seduzir pela ideologia grega que não acredita na ressurreição do corpo. Para eles é claro acreditar na ressurreição da alma, porque a alma tem o seu valor, agora o corpo é pecador. E quantos irmãos nós temos nos dias de hoje também pensam dessa forma? Que nós devemos então flagelar, aniquilar o nosso corpo, porque o que vale é a alma. E não podemos então viver assim, porque o ser humano é composto de uma unidade, ou seja, corpo e alma. O nosso corpo vai ressuscitar também, então não podemos desprezá-los. É preciso valorizar esse nosso corpo, porque ele é templo, ele é morada de Deus. E assim então nós podemos então nos preparar para essa vida em Deus, confiantes que a nossa meta final é o céu. E o Evangelho de hoje nos fala justamente dessa realidade, onde então Jesus, ele vai falar, quando ele vir a sentar para julgar esse mundo, ele reunirá então todas as nações à sua frente. E ali então, aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos meu Pai, e recebei por herança o reino preparado por ele desde a criação do mundo. E é interessante, então, perceber que quais os critérios o Senhor irá adotar para poder, então, julgar. E aí nós podemos, então, ouvir, acolher essa parábola que ele mesmo nos narra. Aqueles que estiverem à direita, ele vai dizer: olha, vinde benditos meu Pai, porque eu estava com fome e me deste comer, estava com sede e me deste beber, eu era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me visitar, estava doente e cuidaste de mim. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus está dizendo aqui que todos aqueles que assim viverem, ou seja, assumirem como propósito de vida os valores do Evangelho, que é viver o amor a Deus e aos irmãos, traduzido nessas atitudes, acolherão no Evangelho. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, para que nós possamos alcançar esse prêmio eterno, não por nossos méritos, mas por graça. Por graça e pela fé em Jesus Cristo, como Paulo diz, é que nós somos salvos. Então, é viver esses valores, acolhendo os nossos irmãos marginalizados, excluídos, ajudando-os, aliviando a sua dor, o sofrimento, lutando pela justiça, promovendo a paz. É esse o itinerário, o caminho que o Senhor espera que nós, então, percorramos nessa vida para alcançar a herança eterna. Agora, ao contrário, se nós deixarmos a nossa vida pautar pelo egoísmo, individualismo, pelos prazeres que o mundo oferece, o indiferentismo, nós estaremos então fadados à condenação eterna, porque nós olhamos para a dor, o sofrimento do nosso irmão e somos insensíveis a essa dor, ou seja, não fazemos nada para mudar essa história. Permanecemos no nosso egoísmo, permanecemos sempre no nosso indiferentismo. E não pode ser assim. É preciso, de fato, sair de nós mesmos, fazer com que o reino de Deus aconteça no meio de nós.
e torna a dizer: esse reino só acontecerá se nós, de fato, colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. É isso que ele pede a cada um de nós. E hoje também, meus queridos amados irmãos, nós então iniciamos o ano do laicato na nossa igreja. E o que vem a ser isso? É o ano então em que a igreja vai nos convidar a refletir a importância do protagonismo do leigo e da leiga na igreja. E é interessante porque o tema proposto para esse ano do laicato é cristãos leigos e leigas sujeitos da igreja em saída a serviço do reino de Deus. E o lema proposto, então, é sal da terra e luz do mundo. E a CNBB, então, ela quer nos ajudar a trabalhar e a viver bem esse ano para que todo leigo e leiga, ou seja, aquele que não faz parte do sacramento da ordem da igreja, também tem o seu valor. Ele não é menor do que ninguém, pelo contrário, somos todos iguais perante Deus e principalmente na igreja. Temos o nosso valor. Pelo nosso batismo somos todos chamados a ser protagonistas de uma nova história, a ser sal da terra e luz do mundo. E assim, a CNBB quer então ajudar os leigos a compreender o seu valor e que ele também é, de fato, agente importante de transformação na edificação do reino de Deus. E assim, então, que nós possamos nos abrir a essa proposta da CNBB, que possamos viver nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, trabalhar bem essa temática, para que possamos levar, então, os nossos leigos a um novo encantamento com a fé, no seguimento do discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim, então, o reino de Deus se torne mais visível no meio de nós, e não sobressaia em nosso meio as coisas ruins, mas sim o amor que nós vivemos em comunidade enquanto igreja. É essa proposta que nós somos chamados então a acolher, para que assim possamos todos nós alcançar um dia o convívio dos santos, ao qual o Senhor então estará aguardando a cada um de nós, para poder também nos assentar nesse grande banquete, como o Salmo 22 hoje nos diz, a qual ele reservou para cada um de nós lá na Jerusalém Celeste, mas que nós começamos aqui essa caminhada e esperamos um dia chegar até a nossa meta final, que é o céu. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a percorrer esse nosso itinerário de fé e que nós possamos então adentrar esse novo ano litúrgico, podendo também fazer uma avaliação da nossa caminhada de fé, nos lançar sempre ao novo a qual o Senhor quer nos ofertar, para que assim sejamos sinais eficazes da graça de Deus na vida dos nossos irmãos e principalmente da nossa sociedade. Maria Santíssima nos ajude nessa nossa caminhada. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que se inscreveu, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa família. Ative também o sininho aí para que você fique notificado dos vídeos que eu vou postando. E vamos anunciando o reino de Deus, compartilhando esse vídeo, esse canal, para que o nome de Jesus seja conhecido por tantos irmãos que estão deixando se conduzir pelos prazeres do mundo. E que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero por você.